Então, vamos dar continuidade. Nós estamos no texto, na página 172, 173. Para quem está usando o Kindle, é o capítulo 15, a lucidez. Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Leva a consciência até o topo da cabeça. Visualize entre os olhos, um pouco acima dos olhos, uma esfera de luz branca, um tigre, marcado pela sílaba A. Conecte-se ao corpo, ao aspecto físico do corpo. Quando não sabemos para onde ir, quando não sabemos o que fazer, no momento de fúria, no momento de apego, nós levamos a consciência até o topo da cabeça, nos aterramos, nos conectamos com aquilo em nós que é presente, o corpo. Quando nós prestamos atenção em nosso corpo, imediatamente cessam as preocupações com o futuro, as preocupações com o passado, que nós nos conectamos ao que há de presente. O corpo é sempre presente. A única coisa que nós temos que nos aterra, nos coloca no tempo, no lugar, é o corpo. Visualize essa esfera de luz branca e conecte-se ao presente, ao teu corpo. Tome refúgio no corpo. Não há um refúgio mais seguro
que refugiar-se em si mesmo, o seu corpo iluminado. Leve a consciência até a altura da garganta. Visualize uma esfera de luz vermelha a 2 dedos acima do lugar em que os ombros se conectam ao pescoço. Visualize uma esfera de luz vermelha marcada pela sílaba OM. Conecte-se ao silêncio. Conecte-se ao espaço do silêncio. Quando não sabemos o que dizer, quando não sabemos que palavra usar, quando somos acometidos pela raiva, pelos movimentos da mente, quando estamos prestes a explodir, levamos nossa consciência até a garganta e nos conectamos ao silêncio da fala. Quando vamos escrever aquela mensagem, quando vamos mandar aquele e-mail, aquele áudio manifestando o nosso corpo de dor, nós nos conectamos ao silêncio. Conecte-se ao silêncio. Refugie-se no silêncio. Leve a consciência até o coração. Visualize uma esfera de luz azul. Uma esfera de um azul como o céu claro num dia de outono. Azul céu. Conecte-se a essa esfera de luz azul. Visualize que todo o espaço, todo o céu está nessa esfera de luz azul. Se expanda e se dissolva nessa esfera de luz azul, marcada pela sílaba Hong. Refugie-se no espaço. Quando não souber o que dizer, quando não souber para onde ir, quando não souber o que fazer, quando muitas adversidades surgirem e que surgem no dia a dia, refugie-se no coração, refugie-se no espaço, abra espaço, deixe ir, deixe vir, abra espaço, desenvolva a mente céu, permita que as coisas simplesmente venham e vão. Não se identifique com elas. Quando tudo estiver confuso,
Quando um mundo de possibilidades surgir e quiser te dominar, simplesmente abre espaço. Deixe, abra mão. Assim como o céu, só observe tudo que surge, tudo que vem, tudo que vai. Não permita que sua mente siga aquilo que vem e vai, mas foque sua atenção em abrir espaço. No momento de adversidade, no momento de dificuldade, nos momentos de alegria, de apego, de euforia, leve a consciência até o topo da cabeça, visualize a esfera de luz branca, tome a pílula branca, vincule-se à quietude do corpo. Quando não souber o que dizer, quando o corpo de dor surgir e o impulso ser falar, tome refúgio no chakra da garganta, na esfera de luz vermelha e no silêncio. Tome refúgio no silêncio. Quando tudo estiver bagunçado, quando tudo parecer estar perdido ou fora de controle, leve a consciência ao coração, vincule-se à esfera de luz azul, tome refúgio no espaço, cheio. Permita que vá, permita que venha e relaxe. Um instante, relaxe no espaço luminoso. Vamos voltando ao texto. Aqui nas minhas anotações, a gente leu até a parte da página 71, e nós entraríamos agora no item tamanho.
Pode ser que eu tenha marcado errado. Sim, marquei errado. Acho que nós estamos no Nós estamos na página 172, qualidade. qualidade. Nós terminamos qualidade, correto? Isso. Maravilha. Então, nós estamos na parte do estudo do Yogas dos Sonhos, em que nós vamos trabalhar, em que nós estamos trabalhando sob a orientação do Rinpoche, a flexibilização da mente, tornar a mente flexível. Em um aspecto bastante importante das práticas e da tradição, de alguma forma a gente tocou um pouquinho agora nessa prática de refúgio interno, é a perspectiva que o tibetano vai chamar de mente-céu, né? Desenvolver uma mente tão flexível quanto o céu. Tudo surge, tudo se dissolve, aberta, ampla, espaçosa. E nessa perspectiva, as coisas se manifestam. E o Tantra Mãe fala de 11 categorias ou 11 elementos que nós devemos flexibilizar. Então, nós vimos tamanho, vimos quantidade e vimos qualidade. O próximo elemento é a velocidade. Em apenas alguns segundos de sonho, muitas coisas podem ser realizadas por você, porque você está inteiramente na mente. Desacelere uma experiência até que cada momento seja um mundo inteiro. Visite uma centena de lugares em um minuto. Os únicos limites em um sonho são os limites da imaginação. Esse elemento aqui é um elemento muito importante, né? Eu acho que a gente já vem tratando disso, porque o corpo de sonho é o mesmo corpo que surge no bardo. E um único segundo podem acontecer milhares de coisas, porque para a mente não há presente, passado e futuro. E esse é um ponto importante. A mente não tem tempo. A mente não é temporal. Na mente tudo é presente, tudo está ali, num único instante. Então, quando muitas vezes nós sonhamos, e às vezes aquele sonho, a nossa experiência, parece que ele foi longo, tantas coisas aconteceram, e às vezes temporalmente, na perspectiva cronológica, o sonho durou alguns segundos. Por quê? Porque na perspectiva da mente não tem temporalidade. Tudo acontece no agora, no único instante. Por isso, quando nós acessamos em profundidade a mente, vão surgir todas as questões divinatórias, por exemplo, manifestações do futuro, experiências do passado como presentes. Alguns de nós têm sonhos recorrentes. Eu tenho sonhos recorrentes com o passado, com o meu passado. E são sonhos em que eu vivo no instante ali muitos elementos do passado. E às vezes tenho que lidar com situações que no passado eu não lidei e que surgem ali no sonho como presente. Então, os sonhos de nossa mocidade, os sonhos com um relacionamento que já se foi, né? Sonhos com experiências da nossa infância, da nossa adolescência. Por quê? Porque para a mente não, isso não é passado. Para a mente está ali. E a velocidade, na perspectiva do corpo de sonho, tudo acontece no instante agora. Quando morremos e adentramos no bardo, por mais que a tradição diga de 49 dias, esses 49 dias podem se passar como segundos, como horas, na perspectiva cronológica. Na perspectiva da mente,
Não há um tempo cronológico contável que se possa contar. Então, quando nós falamos do corpo no bardo, o corpo no bardo, que é esse corpo de sonho que surge, tudo é muito veloz, tudo é muito rápido. E num único instante você está em qualquer lugar. Então, as agitações mentais, de acordo com a tradição, podem atrair num instante o corpo que está no bardo. Por isso, quando alguma pessoa da nossa família falece, os ensinamentos dizem, em hipótese nenhuma se desespere, em hipótese nenhuma chame essa pessoa, ou peça a presença dela, ou qualquer coisa desse nível, porque você pode atrair essa mente e perturbar o período dela no bardo. Como você pode atraí-la? Você pode trazê-la ela para cá num único instante, num instante agora, né? E de alguma forma perturbar todos os movimentos que estão surgindo na experiência do bardo, em que tudo é num instante. E o Rinpoche desafia, então, para que no sonho, com esse corpo de sonho que surge lá, nós sejamos capazes tanto de acelerarmos, de voarmos, de sermos rápidos, como também de desacelerarmos uma ação, ao ponto de conseguirmos ver cada item como um quadro onde o universo inteiro surge a cada movimento. Então, flexibilizar a mente tanto para a velocidade mais rápida possível, como também para ver tudo aquilo em câmera lenta ou mais lento ainda do que o lento. Realização. Realização é um item que é muito utilizado pelas psicoterapias que utilizam sonhos lúcidos. A realização, flexibilizamos a mente em fazendo tudo aquilo que nós não conseguimos fazer no estado de vigília. Então, lá nós vamos realizar aquilo que nós não conseguimos realizar, ou por conta dos nossos traumas, ou por conta das nossas dificuldades. Eu lembro de um sonho de Tenzin Wangyal Rinpoche, que é uma experiência muito interessante, que ele sonha com a mãe dele, que já tinha falecido, e a mãe dele pede que ele construa uma estupa. E ele, por muitos dias, fica pensando: não tenho dinheiro, como vou construir essa estupa? E aí ele lembra: eu posso construir essa estupa no sonho. E aí, num sonho lúcido, ele realiza essa estupa, ele constrói essa estupa. E aí ele passa a visitar essa estupa que ele constrói para a mãe dele. Então, o sonho nos permite realizar. Eu estava falando, quem utiliza o sonho lúcido na psicoterapia é comum, por exemplo, quem tem aracnofobia, o terapeuta vai instigar, vai ajudar o paciente a desenvolver o sonho lúcido, e uma vez desenvolvido o sonho lúcido, vai fazer com que essa pessoa tenha contato nos sonhos com aranha, de modo a perder o trauma. Ou ainda, quem tem medo de avião, quem tem medo de voar. Então, no sonho lúcido, você pega um avião, você vai voar, você voa. Então, você aproveita para realizar no sonho coisas que você não consegue realizar na no estado de vigília. Então, utilizar o sonho para realizar aquilo que você não consegue, ou também coisas que você consegue, mas usar o sonho para realização. O que quer que você tenha sido incapaz de realizar na vida, você pode realizar no sonho. Ah, eu queria muito ir para a Disney, vai no sonho. Eu gostaria muito de ir para o Tibete, vai no sonho.
Eu gostaria muito de ter uma entrevista com Teze Wangyal Rinpoche falando em português comigo. Faça isso no sonho. Eu gostaria muito de ter uma experiência de receber um ensinamento do Dalai Lama. Faça isso no sonho. Né? Realize isso no sonho. O sonho, principalmente nos yogas dos sonhos, ele tem essa função. Procure o Lama, o sonho, para que nós consigamos procurar o Lama no momento do bardo. Se nós não tivermos karma de nos iluminarmos no exato momento da nossa morte, de acordo com a tradição, na sequência, a forma mais rápida de obter a iluminação é se conectando ao Lama. Tem uma prece maravilhosa no budismo tibetano, uma prática que recebe o nome de chamando o Lama à distância, que é um treinamento para o bardo, para esse momento, né? Vocês, se procurar no YouTube, vocês vão ver assim as recitações lindas do Dalai Lama recitando, de vários monges recitando, que é exatamente isso, criar essa conexão de no momento do bardo, no momento do sonho, conseguir procurar o Lama, né? Chamar o Lama, pedir ajuda do Lama. Então, quando está no sonho, faça práticas, escreva um poema, viaje para outro planeta, por que não? Né? Eu quero conhecer um buraco negro por dentro, se é que isso é possível, mas no sonho é possível. Então, exercite a flexibilidade. Tenho dificuldade de falar em público. Fale com uma multidão de 1000 pessoas se tiver medo de falar em público. Caminhe em uma corda bamba por um cânion profundo se tiver medo de altura. Termine o que precisa ser terminado. Um ano depois que minha mãe faleceu, é a história da estupa, eu acho. Ela apareceu em meu sonho e pediu ajuda. Perguntei a ela o que poderia fazer. Ela me deu um desenho de uma estupa e pediu que eu construísse para ela. Eu sabia que estava sonhando, mas aceitei a tarefa como se fosse real. Eu estava na Itália na época, onde há muitas restrições de construção e leis de zoneamento. Não sabia como obter licença, o dinheiro ou o terreno de que precisava. Então pensei em pedir aos meus guardiões. Essa é uma recomendação do Tantra Mãe. Pedir ajuda aos guardiões dos sonhos quando nos deparamos com uma tarefa quase impossível. Falávamos um pouco antes sobre como o bom da causa se integra com o bom do fruto, e essa perspectiva dos guardiões é uma perspectiva do bom da causa, né? Se conectar aos guardiões e pedir, então, ajuda dos guardiões. Em resposta ao meu pedido de ajuda, os guardiões apareceram. Uma árvore bode gigante surgiu no sonho, e de repente os guardiões a transformaram em uma estupa. Em nossa cultura, acreditamos que a construção de uma estupa para alguém que morreu ajuda essa pessoa a seguir para seu próximo renascimento. Minha mãe estava feliz e satisfeita no sonho, e eu também. Senti que havia dado algo a ela, tinha dado a ela algo importante, algo que não havia acontecido na casa, em casa na Índia quando faleceu. Agora havia sido realizado e eu e minha mãe estávamos ambos felizes. Esse sentimento se transferiu para a minha vida em vigília.
As realizações em sonhos influenciam a vida em vigília. Ao trabalhar com a experiência, você trabalha com os traços kármicos. Utilize o sonho para realizar o que é importante para você. Perspectiva da realização. Faça. Construa. Produza. Utilize o sonho para realizar. Transformação. A transformação é muito importante para quem pratica Tantra. Ele já começa dizendo isso. Por quê? Porque nós transformamos tudo no Tantra. Então, nós estamos praticando, e nós praticamos pelo fruto, né? Como praticantes tântricos. Então, nós estamos lá, visualizamos uma deidade diante de nós, e de repente, num instante, nós nos tornamos aquela deidade. Nós praticamos com o resultado. Então, a transformação é essencial no caminho tântrico. Nós estamos praticando com Tapiritsa, imediatamente nós nos tornamos Tapiritsa. Estamos praticando com Yeshualmo, imediatamente nos tornamos Yeshualmo. Nós nos transformamos nessa deidade. Isso, na perspectiva tântrica, não é simbólico. Nós nos visualizamos como a deidade. Então, alguns mestres pedem que a gente aprenda a se visualizar como a deidade, olhando para as mãos e vendo a minha mão como a mão da deidade. Né? A minha cabeça como a cabeça da deidade, as orelhas como a orelha da deidade. E no sonho isso é muito mais fácil. Porque nós aqui estamos falando, e às vezes nós confundimos, inclusive nas traduções. Imagine que, não é imaginação, é visualize. A diferença da imaginação, a imaginação tem um aspecto não tão, não tão intenso como a visualização. Então, no Tantra, nós treinamos a visualização. Se veja como a deidade, visualize a deidade diante de você e visualize até que você sinta o calor da presença dela. Isso é o Tantra. Então, a transformação é o princípio subjacente à prática tântrica, mas ela também é importante para todos nós. Aprenda a se transformar, experimente tudo. No sonho, se propõe a experimentar tudo. Se transforme em uma deidade masculina, se transforme em uma deidade feminina, se transforme em outros seres. Transforme-se em um pássaro, um cachorro, um garuda, um leão, um dragão. Transforme-se de uma pessoa irada em uma pessoa compassiva, de um ser humano apegado, ciumento, em um Buda aberto e lúcido. Transforme-se no Idam e na Dakini. Isso é muito poderoso para flexibilizar, para a flexibilidade, para desenvolver a flexibilidade e superar as limitações das identidades habituais. Quer dizer, transforme-se e vá liberando a tua identidade, a tua perspectiva de eu. Emanação. A perspectiva da emanação, a perspectiva do Tantra, uma perspectiva do budismo. Então, quando nós lemos os textos das tradições, nós vamos ver que um Buda se emanou em vários outros seres. E o que o Rinpoche está dizendo? Você pode se emanar. Você pode se multiplicar com a mesma consciência.
Essa é semelhante à transformação. Depois de se transformar em um Ida ou um Buda, emane muito mais corpos que podem dar benefício aos outros seres. Multiplique-se e seja 2 corpos, depois 3, 4, quantos você puder, e depois mais. Quebre a limitação de se sentir como um ego único e separado. Multiplique-se, emane-se, visualize-se e, mais que isso, sinta todas essas emanações como conscientes no mesmo instante. Então, é uma experiência que nós só conseguimos fazer no sonho. É claro que um ser realizado faz isso em vigília, ele se emana. Nós conseguimos o sonho. Por quê? Porque não tem o limite do corpo físico. O que aprisiona a nossa mente nesse lugar são os limites do corpo físico. No estágio de sonho, não há corpo físico. Viagem. Comece pelos lugares que você deseja ir. Você quer ir para o Tibete? Faça uma viagem para lá. Para Paris? Para onde você quiser ir. Para onde você tem medo de ir? Vá. Visite o reino dos deuses, dos semideuses, dos fantasmas famintos. Visite os infernos. Sonho é um lugar seguro. Então, uma vez desenvolvida a lucidez, viaje. Não se trata simplesmente de chegar a algum lugar, trata-se da viagem. Dirija-se até lá conscientemente. Por que isso é importante? Porque no bardo nós seremos atraídos pelos traços kármicos, tragados de um lado para o outro, e se a consciência não tiver desenvolvida, a flexibilidade, a consciência, nós não conseguimos tomar, se apropriar do processo. Então, faça tudo isso consciente, dirija-se até lá conscientemente. Você pode viajar para outro país, para uma terra pura, onde não há nenhuma mácula, ou para um lugar que você não tenha visto há muitos anos. Quase todas as noites eu volto para a Índia, uma maneira barata de viajar. Visite o fundo do oceano, o centro da Terra, voe até a Lua, solte as limitações que aprisionam sua mente. Viaje. Visão. Tente ver algo que você nunca viu antes. Alguma vez você já viu Guru Rinpoche, Tapiritsa, Cristo? Agora você pode ver. Você já viu Shambhala, ou o centro do Sol? Você já viu células se dividindo em seu corpo? Você já viu seu coração bombeando? Ou o topo do Monte Everest? Ou a visão através do olho de uma abelha? Crie ideias para si mesmo e depois torne-as reais no sonho. Encontro. Nas tradições tibetanas, temos muitas histórias de pessoas que se encontram com professores, guardiões, dakines, etc., em seu sonho. Talvez você sinta uma conexão com um professor do passado ou do presente. Agora você pode conhecê-lo. Quando encontrá-los, pergunte imediatamente se pode se encontrar novamente. Isso cria mais uma oportunidade para um reencontro. Em seguida, peça ensinamentos.
E é para isso que nós procuramos os mestres no sonho, para receber deles ensinamentos. Experiência. Utilize o sonho para experimentar algo que você ainda não tenha feito. Se você não tem certeza sobre a experiência de Rigpa, tenha no sonho. Do despertar, da mente desperta, de Rigpa, tenha no sonho. Você quer sentir o prana se mover nos canais e chakras? Experimente. Você pode vivenciar qualquer estado místico ou estágio do caminho, por mais elaborado ou simples que seja. Você pode respirar debaixo d'água, como um peixe, caminhar através das paredes, transformar-se em uma nuvem. Você pode percorrer o universo como um raio de luz, ou cair como chuva do céu. O que quer que você puder pensar, você pode fazer. E essa é a perspectiva do corpo de sonho. Qualquer coisa que você puder pensar, você pode se tornar, você pode fazer, você pode materializar, você pode realizar. Todos esses movimentos que nós tratamos aqui, os 11 previstos no Tantra Mãe, obviamente eles se integram, eles se conectam, eles não são isolados, um está conectado ao outro, um está vinculado diretamente ao outro. O princípio de desenvolver flexibilidade no sonho é mais importante do que as particularidades. Assim como a qualidade luminosa do cristal é mais importante do que a cor da luz que ele reflete. As sugestões dos ensinamentos não devem se tornar mais limites. Vá além deles. Pense em novas possibilidades e manifeste-as, até que o que quer que pareça limitar sua experiência seja experimentado diretamente como frágil e livre de restrições. Se forem condicionadas pelas entidades aparentemente sólidas que encontramos, elas podem ser transformadas em nossa experiência, tornando-as luminosas e transparentes. Já que somos condicionados pela aparente solidez dos pensamentos, eles podem ser dissolvidos na liberdade ilimitada da mente. Trabalhe com os limites da experiência, das restrições, do condicionamento e das crenças limitantes. Sua identidade é mais flexível do que você pensa. Há um princípio básico para a jornada espiritual que devemos continuar a exercitar, mesmo na liberdade do sonho. As possibilidades no sonho são ilimitadas e podemos fazer qualquer mudança desejada no sonho, mas é importante mudar para o positivo, tornar benéfico aquilo que vamos mudar. Isso serve melhor ao nosso caminho espiritual. As ações tomadas no sonho têm um efeito sobre nós internamente e condicionam nosso futuro, da mesma forma que as ações tomadas na vida em vigília. O Rinpoche dá realidade para o sonho. Tudo que nós acumulamos em vigília, nós conseguimos e podemos acumular no sonho. Karma positivo, karma negativo. Porque o karma não está na ação realizada, mas está em como ele se coloca como um traço na mente. Então, o sonho é um espaço para acúmulo também de karma positivo. Há uma tremenda liberdade no sonho, mas não está livre de causa e efeito kármico. O karma acumulado no sonho pode ser positivo, pode ser negativo. Precisamos de paciência e de uma forte intenção de desenvolver a flexibilidade necessária para derrubar as imposições e condicionamentos negativos. Trate seus sonhos com respeito,
e incorpore todas as experiências de sonho, assim como de sua vida em vigília no caminho espiritual. A lucidez traz mais luz à mente. O exercício da flexibilidade desfaz o condicionamento que a limita. Utilize os sonhos para desenvolver liberdade frente às limitações, para superar obstáculos em seu caminho e, finalmente, para reconhecer sua verdadeira natureza e a verdadeira natureza de todos os fenômenos. E a verdadeira natureza de todos os fenômenos é utilizar os sonhos com sabedoria. Então, respeitamos os sonhos e integramos toda a nossa prática nos sonhos. Fazemos o sonho como caminho espiritual. Semana que vem nós vamos tratar de um ponto muito importante para os yogas do sonho e do sono, que são os obstáculos. E o Rinpoche vai tratar duas formas com que os obstáculos aparecem e como também o grande Shartsa Rinpoche apresenta os obstáculos para os sonhos lúcidos, o obstáculo para o Yogas dos sonhos. Nós ainda temos 3 capítulos, se não me engano, e nós já entraremos no segundo ciclo de ensinamentos, que são os yogas do sono, né? Nós sairemos lá no capítulo 21 dos yogas dos sonhos e nós entramos na quarta parte do livro, que é o segundo yoga, que é o yoga do sono propriamente dito. Saímos dos sonhos e vamos para o sono. Alguém gostaria de usar a palavra? Alguma pergunta, algum comentário? Adalto, está contigo? Boa noite aí a todas e todos. Boa noite, Denis. Eu tive alguns sonhos lúcidos, né? E, e entre esses sonhos, realmente é muito interessante assim o que é possível fazer, né? Mas uma das questões que a gente observa é a pouca durabilidade ou a permanência da lucidez no sonho, né? Ele facilmente se perde. Isso foi possível em alguns sonhos, né? Um deles, eu estava, dos que ele comenta, né? Que eu estava num ambiente de água e a parte de terra foi sumindo, 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 e de repente eu vi que só tinha água, e aí percebi que era sonho e soltei e desci, né? Então, uma experiência maravilhosa, mas o sonho se perde, né? Quer dizer, rapidamente, pum, aquele sonho se perdeu. E acho que talvez aí que vem a pergunta, né? É, esses últimos ensinamentos dele aponta, né, para poder você trabalhar com transformação, com tamanho, duplicidade e tal. E, e se isso não seria interessante fazer em vigília, né? Porque dá para perceber que a gente pode, em vigília, você está caminhando, né, e você vê algum objeto à frente, aí você pode imaginar aquilo se duplicando, por exemplo, ou aquilo crescendo em tamanho, né, mesmo que seja do ponto de vista sutil, né, e é evidente que é sutil, depois fazer aquilo voltar no grosseiro, né, em um só que é grosseiro, mas de alguma forma está dando para perceber que é possível ir trabalhando isso durante a vigília, né? Além desse outro ensinamento dele, de que isso é um sonho, isso é um sonho, quer dizer, esse é um trabalho que eu venho procurando fazer cotidianamente. E agora tentando incorporar essa coisa da duplicidade,
de dobrar de tamanho, né? Então, eu queria saber o que, que você acha aí de incorporar essas práticas no cotidiano. Adalto, quando o Rinpoche dá esse ensinamento nos retiros, inclusive ele coloca exatamente esse movimento, né, para fazer isso em vigília. E sabe, eu costumo usar isso, né? E no meu trabalho eu uso bastante. Eu teve uma ocasião que eu tinha um chefe muito irado. Então, ele começava um movimento nas reuniões, aí ele falava de uma forma irada, ele brigava, gritava, falava alto. E aí eu ficava vendo ele muitas vezes como um balão, esvaziando o ar, e eu já não ouvia o que ele estava falando ali naquele momento de raiva dele, eu só ouvia aquele balão. Sabe quando a gente é criança que a gente enche o balão e aí puxa as pontinhas e fica saindo um barulhinho assim engraçado? Então eu ficava ouvindo aquilo, né? Então é uma forma de lidar com as situações. É claro que em algum momento poderia ser até irresponsável da minha parte, porque eu já não estava mais ouvindo aquela confusão. Eu só ouvia aquele balão soltando ar. Mas a gente pode transformar, porque de alguma forma nós não estamos transformando fora, nós estamos transformando dentro. E é exatamente por isso que, por exemplo, o tibetano ele vai trabalhar com as deidades iradas, com demônios, porque se eu aprendo a lidar com aquele bicho feio que está comendo carne humana, que está destruindo, arrancando o braço, numa prática de Chod, quer dizer, eu não tenho medo daquilo. Eu lido com isso sem medo, mas também sem esperança, que é a grande questão da prática tibetana. Eu não espero nada daquilo. Então, se eu não espero nada, eu também não tenho medo daquilo. Sem medo nem esperança. E nós usamos a mente ordinária na perspectiva da transformação. Mas o que transforma não é o que está fora. O que transforma é o meu olhar. O que muda é a forma com que eu vejo. Né? O que muda é a percepção que eu tenho do mundo. Tem aquela historinha do monge e o mestre celibatários, né? São monges, são celibatários, e eles vão atravessar o rio e o monge ele não pode tocar no corpo de uma mulher, a monja não pode tocar no corpo de um homem, e precisa atravessar, não sei se é uma ponte, uma coisa difícil, e uma mulher nua está de um lado. E aí o mestre pega ela no colo e atravessa ela e coloca do lado. E o aluno está junto, o noviço. E aí o noviço, horas depois, está muito incomodado e bravo com o mestre, porque está indo contra os ensinamentos. E continua com aquilo na mente, horas e horas depois. E aí, lá depois de um tempo, o mestre pergunta: o que que está te incomodando? O que que te incomoda? Ele fala: porque lá, 40 quilômetros atrás, de manhã, tinha aquela mulher nua. E aí você toma ela nos braços e atravessa o lago, o riacho com ela e deixa ela no do outro lado da margem. E como monge, você não podia ter carregado aquela mulher. E aí o mestre responde para o aluno: eu carreguei ela por 2 minutos para atravessar o lago. Você está carregando ela até agora. Então, o que muda é o olhar. O que muda é a forma com que nós encaramos tudo aquilo que surge. Os pensamentos sempre surgirão. Os obstáculos sempre estarão aí. Shagdu Tuku Rinpoche dizia que quando a prática é profunda, os maiores obstáculos são vistos como ensinamento, as maiores dificuldades são vistas como ensinamento. Então, não mudou o mundo lá fora, mudou o olhar.
E a flexibilização da mente, a flexibilidade da mente, ela tem uma função primordial dentro dos ensinamentos. Porque se nossa mente não for flexível, nós não conseguimos reconhecer a natureza pura da mente. Porque nós vamos esperar que ela seja alguma coisa. Nós não vamos conseguir fazer a experiência de Buda, porque uma mente rígida define o que é Buda, assim como uma mente rígida define o que é Deus. Uma mente rígida vai dizer Deus é isso, age somente dessa forma, e são esses preceitos, e somente assim é que se pode alcançar Deus. Uma perspectiva deísta, né? Teísta. Quer dizer, essa pessoa procura um Deus com nome, com forma, com cor, que age daqui até aqui. O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar ela mesma. Porque ela não terá uma mente flexível exatamente para que Deus ou Buda surja diante dela e ela se reconheça como tal. Tem um episódio do Porta dos Fundos que é maravilhoso. A pessoa morre e chega no céu, pensando numa perspectiva cristã. E lá ele se depara com um Deus totalmente diferente do que ele esperava. Ele fala: quem é você? Aquela figura fala: eu sou Deus. Não, mas você não era dessa forma? Ele responde: não. Eu sou Deus de uma tribo aborígene. Alguém tinha que estar certo e eles estavam certos. Quer dizer, é claro que é uma brincadeira, mas uma mente flexível diria: ok, está tudo bem, é isso. Uma mente rígida é aquela que vai perseguir, aquela que vai dizer como os outros devem agir, como as coisas devem ser. Uma mente flexível, ela acolhe, ela é aberta. É a mente do despertar. Por isso, a mente do despertar, a mente iluminada, só cabe compaixão. Ela é acolhedora. Ela não determina, ela não define, ela não obriga. E nós, sim, Adalto, praticamos no dia a dia, né? Transformando. Essa é a prática do Tantra, transformação. Eu queria, viu, Denis, também só lembrar, só para fechar, eu tinha comentado lá da aldeia de Oachen, né, que a gente estava com um espaço de prática sendo construído e que talvez a gente pudesse fazer algumas imersões, né, da prática de yoga dos sonhos, né? Só para lembrar que agora, até junho, esse espaço vai estar pronto, né? Então, a gente pode estar programando aí, a partir do segundo semestre, agendas aí para, né, para Maravilha. poder fazermos imersões e, na medida que você possa estar junto aí, pensando formas, né, para isso. Obrigado, Adalto, pelo convite. E vamos realizar, né? Uma das nossas práticas é tornar real. Brenda, Sim. É a primeira vez que eu estou participando do grupo. Eu ainda não li o livro, mas assim, eu já tive muitas experiências com sonhos lúcidos, de viajar para outros lugares, de sentir, tipo, me voando entre as estrelas, no oceano, várias experiências assim. Mas eu também tive algumas experiências assim pesadas, sabe? Assim, tipo, de sentir presenças mais densas e aquilo me assustar, sabe? E outra coisa também que era muito presente era a paralisia de sono, e aquilo me assustava muito. E aí, de certa forma, eu criei um medo, sabe, dessas experiências, e acabou que eu meio que me bloqueei para isso. E aí elas se tornaram mais, assim, menos presentes, né? Bem menos frequentes por conta desse bloqueio mesmo. Foi como se
Eu nem tinha tido contato ainda, né, com esses ensinamentos, inclusive eu vou adquirir o livro para poder entender melhor. Mas aí meio que eu pedi isso, assim, espiritualmente, que aquilo cessasse, porque estava me causando uma dificuldade para dormir também, muitas vezes, a experiência de paralisia do sono. E aí eu queria saber, assim, se existe uma forma de lidar melhor com essa, né, com essas formas mais incômodas, assim. É isso. Perfeito. Brenda, nas próximas semanas, a gente vai discutir os obstáculos aos yogas do sonho e do sono. E existem vários elementos que surgem como obstáculos, né? Pelo nosso horário um pouquinho avançado, eu sugiro que você pega meu WhatsApp no grupo e me manda uma mensagem e eu te respondo lá, tá? Mas daqui a 2 ou 3 semanas a gente vai entrar em 2 níveis de obstáculos e vai discutir aqui como a gente vem fazendo esses obstáculos, que são desde a alimentação, a relação entre os canais de chakras, os espíritos locais, a, e até os distúrbios da própria mente. Então, o Charles Rinpoche ele vai apresentar os obstáculos, Tenzin Gyal Rinpoche também, e aí ele vai se aprofundar em cada um deles. Tendo o livro, você consegue ver um pouco, que deve ser ali umas 10 páginas que vai tratar desse assunto, e a gente vai discutir aqui. Sugiro, para que fique um pouquinho mais claro, nós temos todos esses ensinamentos numa playlist, desde a primeira página do livro. Então, você pode, de repente, maratonar, né, esse nosso estudo, porque aí vai ficar tudo muito mais claro para você nesse momento em que nós estamos, né? Mas me manda um WhatsApp, te respondo lá e te convido a continuar no grupo, Tá bom, tá bem? obrigada. Tá bom. Vamos fazer a dedicação? Toda virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar dos seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Preste longa vida de Tenzin Gyal Rinpoche, pelas bênçãos das 3 joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Muito obrigado, boa noite Boa e até noite, obrigada. segunda-feira. Até. Tchau, tchau. Muito obrigado.